Beleza, e olá, Trebintos e Terebintas, mais uma vez aqui, vamos jogar Scriptorium, Master of Manuscripts. Uau! Bem, no último a gente fez um bicho que depois eu olhei e falei, gente, não estava aparecendo nem um pouco a descrição do cara. Eu tentei fazer um negócio, mas não deu muito certo também. Meus recursos estavam um pouco limitados. Isso também é uma coisa, você tem que comprar recursos, né? Então eu vou vir, eu acho que eu tenho uma graninha e vou comprar mais uns recursos para não poder, para não para poder, né, não ficar daquele jeito, fazer um negócio nada a ver com nada. Vamos lá. Bem, esse jogo eu tô gostando bastante de jogar, é um jogo bem legal, bem maneiro. A gente falou dos bestiários da última vez. Ó, beleza, vamos ver o que eu quero comprar aqui. Ah, esse aqui, ó, Parts of Animals and Beasts. Comprar esse aqui. Esse bonequinho é meio engraçado, né? Acho ele meio aleatóriozão. Ó, esse aqui é interessante. Sim, aves. Para aves. Vamos ver. Human parts, body parts. Ó, esse é interessante. Comprar esse. Ah, esse cabelo. Muito importante. Esse cabelinho aqui, ele é bem comum, né? Esse aqui também, na Idade Média. É, no pessoal do Ocidente, porque assim, você vai ter. A Idade Média, ela vai ter. Ela, como é que ela inicia, né? Ela inicia com a queda do Império Romano lá, do Ocidente. O Império Romano ele acaba se dividindo, né? Império do Ocidente e Império do Oriente. O Império do Oriente depois vai virar lá o Império Bizantino. Mas e aí eles vão ser bem diferentes, né? Vão ter linhas bem diferentes, até influências diferentes. E aí, por exemplo, no ocidental, no Império, no período, no momento ocidental da Idade Média, né? No lado ocidental, no período da Idade Média, a galera vai ter uma prática de tonsura, né? Que é cortar o cabelinho daquele jeito, né? Que a gente sabe. Quase como se fosse um cabelinho meio cuia. Isso é uma prática mais do Ocidente. No Oriente, vão ter alguns que vão fazer isso, mas não é todo mundo que faz. Então, a galera fala, ah, não, bota sempre representado os monges, os frades, e com esse cabelinho, né? Naquele filme O Nome da Rosa, o, o pessoal normalmente está, principalmente os mais novos, né? Os noviços, eles estão representados, eles estão com essa tonsura. Mas alguns que faziam, não era todo mundo. Com o tempo, depois até mesmo no Império Bizantino, os monges deixavam o cabelo deles crescerem. Então, tipo assim, não é todo mundo que tinha aquele cabelo. Mas apesar de que a gente representa sempre os frades da Idade Média com esse cabelinho, né? Mas não é todo mundo. Beleza. Então vamos lá, ó. De novo, esse cara aqui é outro monstro. Bem, não vou fazer isso não, porque a gente já viu como é que faz. Queria fazer um diferente. Ó, esse aqui não tem nome. Deve ser interessante. Vamos ver esse aqui. Bed on Wheels. Uma cama. Uma cama em rodas. Com rodas. Em rodas, né? Seria em rodas. Mas, ok, vamos ver, né? Negócio bem, bem diferentão. Ah, isso aí é uma coisa interessante, né? A roda. A roda foi inventada antes, mas foi muito usada na Idade Média, é claro. E muitas engenhocas e bases da engenharia, da medicina, da ótica, tiveram sua construção, seu desenvolvimento na Idade Média, né? Aí tem gente que acha que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Quem chamou Idade Média de Idade das Trevas foi o pessoal moderno, da Idade Moderna, que olhou e falou, Idade das Trevas. Mas se você for olhar também, tipo, a gente olhar para, sei lá, o ano anterior, a gente disse, nossa, foi trevoso aquele ano, né?
Mas a gente sempre tem o costume de olhar para o outro como se fosse pior. Mas a Idade Média, graças a ela, a gente tem altas coisas. Então, a cueca, por exemplo, o xadrez, o óculos, a universidade existe por causa da Idade Média, os hospitais, hotéis, toda invenção da Idade Média. Então, muita coisa, né? Ó, I saw the perfect bed recently. Ah, ele viu uma cama perfeita. Não, tinha, não, tinha ainda por cima um sino de sem nossa, muitos detalhes essa cama. Elementos. Ah, ele lembra de alguns. Ah, ele quer que a gente desenhe essa cama, né, grande com essa parte que seria essa parte aqui, ó, canopy, né? E para ele poder enviar para o carpinteiro dele para fazer a cama. Então vamos lá. Ele disse que a cama era grande, que tinha rodas. Esse aqui, pelo que eu vi, eu não posso. Eu tenho que usar os elementos que estão aqui. Isso é interessante, essa fase, esse aqui. Então eu tenho que criar com isso aqui. Isso aqui. Não? Ok. Vamos girar. Se você já viu uma cama. Bem, da realeza, né? Porque uma cama normal não seria assim. Mas tudo bem. Então vamos lá. Uma cama da realeza. Bem, peraí. Tem asas a cama? Vai ficar muito maluco esse desenho aqui. Vai ficar bem doido, mas a ideia é ser criativo, né? Então beleza. Ficar um pouquinho aleatório. Rodinhas. Tem uma cueca aqui. Que aleatório. É porque tá bagunçada. Entendi. Uma cama bagunçada. Cheia de coisa. Nossa, vai ter muitos elementos nessa cama. Não sei se eu ia gostar muito de uma cama assim, não. Acho que tem algumas mães que veem as camas dos filhos assim, né? Bem, ficou uma cama super hiper maluca, né? Então vamos colocar aqui, ó. Ele falou de um sino. Então vou colocar aqui. Bem, não ficou lindo, não. Os sinos são muito importantes na Idade Média. São muito importantes. Primeiro porque os sinos são muito usados na própria música. Tipo, no canto gregoriano você sempre vai ter alguma base, né? Sempre não, mas a maioria eles introduzem o sino, né? Por quê? Porque o sino, ele tinha um som muito interessante, que era o quê? Ele tem uma frequência que é, é muito, é praticamente divina, né? Então, e ele servia para quê? Para afastar o mal, né? Então, muitas vezes se usa o sino para afastar o mal. Então, o sino tem toda uma representação. As cidades usavam os grandes sinos para falar sobre, por exemplo, o tempo. Até hoje, em alguns lugares da Europa, você vê isso. Também se usava muito, em algumas liturgias específicas se usava o sino. Então, ele pedir um sino não é tão estranho. Bem, essa cama tá uma bagunça. Eu vou considerar que é tipo uma cama, sabe quando você tá super com preguiça, você não tá afim de fazer nada. E aí você fica, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Então eu vou meter essa cuequinha aqui, esses panos.
tudo bagunçado. Bem, tá esquisitão, né? Mas o que eu acho legal desse jogo é que você pode fazer coisas muito maneiras ou muito esquisitas, né? Tipo eu aqui que tô fazendo um negócio super aleatório. Eu vou colocar isso aqui, ó, como se a pessoa estivesse consertando a cama. Parece que tem alguma coisa aqui. O que é isso? Não sei o que é, não. Parece um leque, mas eu acho que não é um leque, não. Bem, completei. Ficou uma cama super esquisita, mas tudo bem. Uma cama que eu não usaria. Tá mais parecendo sei lá, um- um- uma carroça cheia de bagulho do que uma cama. Mas, se ele gostou, ok. Foi um pedido bem estranho. É claro, assim, o jogo ele traz uns pedidos engraçados, né? Provavelmente devem. A gente sabe que podem ter existido alguns manuscritos de pedidos, é claro, porque é claro que existiram registros, né, de trocas comerciais e tal. Mas manuscrito não era tão fácil assim de fazer, né? Custava caro. Também porque, tipo, o papel, as pessoas acham assim, ah, papel, né, que a gente tem hoje. Hoje, papel, ninguém dá valor para papel, né? Porque é baratinho e você tem muito papel. Naquela época não era papel, não era base de, por exemplo, celulose, que é igual a gente. Bem, na China, antes da Idade Média, já existia papéis à base de vegetal, né? Papel vegetal. Obviamente tem o papiro, né? Que também é uma base vegetal. Porque é a folha seca, né? Eles tiram as partes do papiro, eles entrepõem, né? Botam um em cima do outro e prensa, deixa secando e faz o papiro. Só que o papiro, ele é um pouco difícil de mexer, né? Ele é meio quebradiço, tem que ter muito cuidado. Então eles inventam mais pra frente o pergaminho. E o pergaminho é feito de quê? Bem, pele de bicho, basicamente. Então você matava o animal, arrancava a pele dele e fazia um processo que você limpava essa pele, tentava tirar o máximo possível de materiais dela. Então imagina assim, um livro, sei lá, uma bíblia que era feita. Quantos animais tiveram que morrer? Então assim, não era uma parada fácil de fazer, não era barato também. Não era barato. Nossa, se era pra ter feito isso aqui, eu fiz um negócio super bagunçado, mas tudo bem. Mas o legal é isso, que você pode ser criativo e inventar um monte de coisa nada a ver, né? Eu tentei ali fazer uma cama bagunçada de como você sabe quando está cansado e ó, parece que eu ganhei um ovo aqui. Vamos ver o que que é isso. Mas então, que eu estava falando pergaminho, né? Então era um negócio muito difícil. Sem contar que copiar um pergaminho não era fácil, tá? Você copiar, não era nem um pouco fácil. E tinta não era barata também, os pigmentos, né, para fazer. Era um negócio caro e que demorava muito. Um bom copista, eu acho que ele copiava, tipo, de 2 a 3 páginas por dia. Porque a página era grande, lembrando que as páginas eram bem grandes, né? Se for pegar alguns livros, alguns manuscritos medievais, alguns livros você vai ver que o negócio é tipo do tamanho de um atlas quase. Então é um negócio enorme. E segundo, que não era fácil de você ter acesso a esse tipo de material, porque custava muito, né? Hoje, mas se for pensar, um livro grande, sei lá, se você for pegar, por exemplo, aquela versão do Hobbit anotada, que é um livro grande, se você às vezes encontra em promoção, mas em geral ele tem um valorzinho um pouco mais caro para um livro, né? Porque até hoje o livro não é uma coisa barata, né? Lembrando que essa forma de livro, né, que a gente conhece, que é um conjunto de cadernos encadernado, que aí você costura e une esses cadernos e faz um grande caderno. Essa forma de livro foi a Idade Média que inventou. Quem inventou também o livro de bolso, que é aquele livro menorzinho, foi na Idade Média também, foram os medievais, que aumentou a demanda por livros, principalmente com a criação das universidades, e aí eles começaram a pensar, gente, como é que a gente pode fazer livros menores que as pessoas pudessem levar para as aulas e poder circular com eles, porque ficar levando um livro gigante, super pesado, não vai dar. E aí foi inventado o livro de poche, que é o livro de bolso, cabia no bolso.
né, na sua bolsinha. Então, muita coisa legal. Então, mais uma missão concluída aqui no Scriptorium